Acho que podemos começar. Bom, eu agradeço aí a presença de todos vocês, e em especial a nossa querida Angélica, que está a 1h da manhã em Paris, participando e vai trazer contribuições para o nosso seminário. Então, Angélica, obrigadíssima, e ao Rômulo também, que se dispõe sempre a estar aqui conosco, né, no Seminário de Orientação Lacaniana. E é fundamental assim, a presença de todos e esse agradecimento especial a vocês. Bom, hoje eu fiz assim, uma pequena introdução, só para a gente relembrar um pouquinho, porque talvez nem todas as pessoas que estão aqui estejam acompanhando, né, o seminário. Então, eu fiz assim, um recorrido muito rápido, gente, 5 minutos, com certeza, não sai mais do que isso. Só para a gente relembrar um pouquinho o que foi falado desde o primeiro sol, e hoje nós estamos no terceiro, né? Então, faz assim uma amarração, não sei se borromiana, mas alguma amarração, e por isso eu trouxe alguns fragmentos índios que eu pensei de cada fala das colegas nos últimos encontros. Então, hoje reiniciamos, né, as atividades do Seminário de Orientação Lacaniana, da Seção Rio, buscando puxar o fio condutor, né, que eu já falei agora, deixado nas sombras dos sóis anteriores. Do primeiro encontro, eu recorto a fala da Andréia, né, cuja proposta ela chamou de ousada e, ao mesmo tempo, modesta, de buscar enlaçar os temas das jornadas da Seção Rio e CPRJ, com o 25º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano e com o Congresso da MP. Sem deixar, claro, de manter operante a pergunta sobre o que favorece os efeitos de formação do trabalho de escola. Quer dizer, o que podemos extrair de consequência enquanto trabalho de escola nesse nosso seminário. E no clima da conversação, né, proposto sempre pelo Conselho, a Renata, na época, nos lembrou com Tarrab que a formação analítica não se dava sem momentos de ruptura, extraindo a pergunta sobre as incidências do real, que é algo que permanece, né? O que é o real? É o nosso caminho. Continuamos pavimentando nossa construção com a argamassa tirada do Sério 1. E assim, no nosso segundo encontro, Sarita sedimentou o caminho percorrido do ontológico ao ôntico. Sobre esse chão, que será trabalhado hoje, ainda encontramos algumas incidências de uma ôntica do gozo como expressão das dificuldades para dar sentido à existência, na sua dimensão clínica, como vocês vão ver, né, que Raquel vai trazer. Ainda nas pegadas deixadas por Marícia, também no último encontro, pronto, voltou? Buscaremos extrair consequências dos efeitos de formação que esse seminário pode trazer. E pensamos topologicamente, porque eu tenho um certo cacoete de sempre pensar topologicamente, que o enlaçamento da teoria com a clínica aponta para uma outra forma de amarração com da escola, já que não se sustenta sozinho. Então, eu suponho que estamos na via da construção de um espaço topológico sustentado nas 3 dimensões, e aí a gente pensando no sujeito escola, né? Nas 3 dimensões habitadas pelo ser falante, a real, a simbólica e a imaginária. E assim, podemos pensar a formação do analista e sua imersão nas instâncias, Seção Rio, EBP e a MP, que é a proposta, né, da nosso trabalho aqui, fazer essa amarração. E por esse caminho, seguindo esse caminho, encontramos a Escola UNA, cuja experiência é sem fronteiras e translinguística, que acompanha os trabalhos desenvolvidos em todos esses espaços, né, nas instâncias. E eu fico com uma questão provavelmente irrespondível, que talvez possamos contá-la, a Escola UNA, que eu estou trazendo, como um quarto anel de amarração, sem que se perca no horizonte a orientação para o real, que sustenta a formação do analista, que é sempre resultado de uma análise. Raquel Amin, da EBP-MP, conselheira, né, da Seção Rio, nos trará algumas considerações sobre a lição 8 do Seminário de Miller, que vocês receberam,
e um recorte de como o discurso analítico, com a sua materialidade sonora significante, incide na materialidade física de um corpo biológico a partir de um fragmento da clínica com criança. Trata-se do menino... Vai? Trata-se do Menino Lobo, caso atendido por Rosine Lefort, que nos ensina sobre os limites da lógica significante e como o acolhimento dado à emergência do singular produziu efeitos precisamente pela presença do analista, como vocês vão ver. Seremos presenteados também pelos comentários de nossa colega Angélica Bastos, membro da IBP-MP, uma das coordenadoras da Comissão Científica das 31ª Jornadas Clínicas de 2024, aqui do Rio, que, de forma entusiasmada, aceitou, mesmo estando geograficamente distante, participar da composição desta mesa, né, organizada pelo Conselho. Rômulo Ferreira da Silva, membro da IBP-MP, da seção São Paulo, como vocês já conhecem, um dos coordenadores do Encontro Brasileiro, jogará mais um raio de luz ao nosso sol. Vai iluminar um pouco mais. A quem agradecemos a sua preciosa disponibilidade. Então, gente, esse preâmbulo, na verdade, é para a gente poder escutar as nossas colegas, né, Raquel, Angélica, e as considerações do nosso eixo, Rômulo, assim como todos vocês que quiserem entrar na conversa. Então, vamos ao trabalho e, com a palavra, a nossa colega Raquel, que inicia trazendo, enfim, o que ela pôde extrair, né, do caso, na sua relação com a lição 8, e depois os comentários de Angélica, e a gente depois parte para uma conversa maior. Só relembrando que todos que quiserem, né, entrar na conversa, por favor, levantem as mãozinhas aí no Zoom, e aqui também a gente vai fazendo uma listinha aqui para inscrição de quem quiser falar um pouco. Acho que tem que desligar um deles, né? Melhor para mim. Boa noite a todos, aos presentes e aos do Zoom. Eu não sei se ele... Tá. Aos presentes e ao do Zoom, é o pessoal do Zoom. Enfim, a gente pretende, então, hoje trabalhar o capítulo 8 do curso de Miller, o Sério 1, sobretudo o ponto em que Miller se dedica a trabalhar o do gozo opaco, assim como o vazio, inscrito, muitas vezes, em consonância com essa primeira marca. Quando a linguagem é apreendida no nível do que se imprime sobre o corpo, essa marca comparece como puro gozo desregulado e uma possível solução se dá com a inscrição do vazio e o destacamento da letra. Miller nos mostra como Lacan nunca deixou de se questionar como a linguagem estruturaria o psiquismo. Ainda que em seu último ensino se direcione ao real, ao gozo e ao campo do uniano. Miller, nesse capítulo, nos escreve que a compreensão do que se trata no ensino de Lacan se manifesta no desnivelamento entre o ser e a existência. O ser é um ser de fala, que traz ficções, que são entidades enunciadas e religam um nome a uma propriedade. A existência, por outro lado, nos leva a tomar a linguagem por um viés que não é o da fala. É preciso tomá-la ao nível da escrita. Lacan diz que deve ser no jogo da escrita que deveremos encontrar nosso ponto de orientação a respeito da prática. Ele visa, com a existência, ir à escrita primária a uma experiência, a uma imersão no banho de la língua, no enxame de S1 e consequente marca deixada no corpo e suas consequências. Na constituição do par lettre, existem, então, duas materialidades fundantes.
a materialidade sonora do significante e a materialidade física do corpo biológico. Essas materialidades se mutam em puro gozo, fora do sentido, o gozo do da substância gozante, atribuída ao corpo, com a condição dela se definir apenas como aquilo que se goza. Há um acontecimento de corpo inaugural, onde o corpo biológico vivo se torna vida humana, a partir do atravessamento do corpo por la língua, que promove ressonâncias que fazem o corpo vibrar. Um corpo vivo que ressoa é puro gozo. Lacan nos diz que o introduz um distúrbio de gozo, por ser opaco, fora de sentido, e por isso se faz necessário sua localização e esvaziamento. Daí a necessidade da instalação de um vazio. Lembremos que na teoria dos conjuntos se inclui o conjunto vazio, sendo ele o que poderá dar curso à construção de um corpo em que a cadeia significante pode se alojar e, com ela, o próprio circuito da pulsão. É somente se essa operação tiver ocorrido, se o S1 tiver sido inscrito, que o sujeito poderá acreditar que existe um corpo e fazer uso dele, assim como também será capaz de investi-lo. Uma pequena introdução ao caso do menino lobo. Eu trago, então, um pequeníssimo recorte de um texto de Miller, que se chama O Caso do Menino Lobo, sobre o caso do menino lobo atendido por Rosine Lefort e trabalhado por Lacan no Seminário 1. O texto se chama A Matriz do Tratamento do Menino Lobo. Nesse texto, então, Miller toma esse caso como uma verificação da psicanálise. Há uma transformação no destino desse menino, exemplificada por duas frases de duas enfermeiras. Assim destaca um quadro inicial, quando a enfermeira diz a Rossini, essa criança é um inferno, e um estado final, que destaca também o testemunho de uma outra enfermeira que diz a Rossini, essa criança é adorável. Fica claro que essa criança que estava condenada a uma estrutura asilar, nos anos de 1950, encontra-se naquele momento final em condições de ser colocada numa instituição educativa, assim como numa família. Seu destino havia sido mudado por esse tratamento. Miller nos diz que é necessário que se possa fazer, nesse caso, uma teoria de uma certa pacificação, de uma domesticação de sua excitação, que pode traduzir, em outros termos, como um certo domínio de uma libido ou de um gozo desarticulado, que é produto de um certo uso do significante, o lobo. Uma palavra reduzida ao seu caroço, ao seu estado nodal, a partir da qual Robert poderá encontrar o seu lugar e se construir. Um gozo petrificado em S1, o lobo, que encarna a sua destruição. É um caso que nos permite fazer o percurso do gozo, ao outro, do significante. A transformação apontada por Miller nesse tratamento se deduz, sobretudo, da introdução no mundo do paciente de um elemento novo, a analista. Seja com seu corpo, seja com a sua presença regular para Robert. Miller nos fala da necessidade do corpo do analista em sua função de interpretação. Rossini, no lugar de analista, coloca seu corpo em jogo. A interpretação analítica é, sobretudo nesse caso, um entrelaçamento entre a linguagem e o corpo. Jacques Miller escreve: tudo depende do acontecimento, um acontecimento de corpo, que deve ser encarnado e que tem a aparência do trauma. O núcleo da análise é, portanto, o instante da encarnação. Isso já indica, pelo menos, que a interpretação como perturbação da defesa mobiliza algo do corpo. É um modo de interpretação
que exige que a analista coloque em jogo seu corpo e seu estilo. O analista, nos diz Miller, terá que sacrificar muito para merecer ser ou ser tomado como um pedaço do real. Será justamente a partir do corpo de Rossini que Robert poderá construir uma vacuidade, uma diferenciação e um exorcismo de O Lobo. Rossini, na época, uma jovem analista decidida e dedicada ao seu ofício, que consistia, por um lado, em ser dócil às fantasias de pantomima da criança, dócil à estrutura, mas, por outro, não permitir tudo a Robert, como ir adiante em sua autodestruição. Em dado momento, era quebrar a mamadeira. Ela consegue colocar limites e uma barra, primeiro em si mesma e depois em Robert. O que viabiliza que Robert possa fazê-lo paulatinamente à sua própria maneira. Então, eu começo o caso em si. Eu trago o caso, então, do Menino Lobo, atendido por Rossini Lefort, aluno e supervisanda de Lacan, e comentado por ele no Seminário 1. Robert teve um início de vida bem difícil. Ele chega à instituição e começa o tratamento com Rossini quando ele tinha 3 anos e 9 meses. Nesse tempo, ele já havia passado por diversas mudanças de casa, de internações em hospitais gerais e instituições de acolhimento. Sua mãe, diagnosticada como paranoica, tinha sérias dificuldades em cuidar dele. Dentre as doenças orgânicas, ele teve uma otite bilateral e precisou de uma mastoidectomia dupla, intervenção na qual colocaram uma mamadeira com água açucarada em sua boca para que ele não gritasse. Quanto ao seu estado, Rossini relata: estado motor, uma falta de coordenação dos movimentos, uma hiperagitação, marcha pendular. Quanto ao ponto de vista da linguagem, havia ausência de palavras coordenadas, frequentemente gritos, risos, guturais e discordantes, e Robert usava apenas 2 palavras, madame e lobo. Sua posição frente aos adultos era de agitação e de indiferença, indiferença junto às crianças. Ele apenas reagia às crianças quando elas gritavam ou choravam, momento em que ele tinha crises do tipo convulsiva e se tornava bastante agressivo. Rossini, então, divide o tratamento em algumas fases. Na primeira fase, ela diz o seguinte: Robert interage muito pouco com ela, era agitado, gritava, pulava, abria e fechava a porta ininterruptamente, tomado por alguma coisa completamente desregulada. Rossini depreende desse primeiro tempo que Robert não podia chegar perto da mamadeira de leite, nem dela própria. Rossini, ao oferecer o seu corpo para o trabalho com Robert, consegue sair desse estado de indiferença para ele, ser aceita para que as suas interpretações pudessem ter algum valor para ele. Elas não prescindiam da palavra, mas colocavam o seu corpo em jogo, enlaçando a língua e o corpo. Ela relata: durante uma sessão, depois de ter empilhado tudo sobre mim, num estado de grande agitação, safou-se. Eu o ouço em cima da escada de onde não podia descer sozinho, olhando para o vazio, dizendo num tom patético: mamãe. Essa fase preliminar, então, termina fora do setting do tratamento. Depois desse episódio, numa noite em pé em sua cama, Robert tenta cortar seu pênis com uma tesoura de plástico. Miller nos diz que aqui temos o fim da fase preliminar desse tratamento, como a primeira tentativa de barrar no real do corpo o excesso de gozo que o invadia. A cena seguinte envolve o destacamento da mamadeira. Robert destaca dos objetos a mamadeira, que antes não conseguia nem mesmo chegar perto. Em torno dela, coloca outros objetos, obtendo assim o seu destacamento e uma borda. A mamadeira, um vazio e outros objetos. Segunda fase. Robert começa a expor o que era para ele o lobo. Rossini continua. Foi um dia agitado em que Robert tentou estrangular uma menininha
e por isso teve que ser separado das crianças em seu quarto. Eu fui levá-lo até lá. Ao chegar, ele gritava angustiado: o lobo, o lobo. Rossini nos relata que ali entendera que o lobo, seu S1, representava sua destruição, sendo evocado sempre em momentos de grande tensão relacionados às experiências de mudança que acabavam, por muitas vezes, por envolver a ingestão e a excreção. Ela continua. Certo dia, numa sessão, quando Robert acabara de tomar a mamadeira, surpreendentemente estende os braços para fora da sala, entregando a mamadeira a alguém imaginário. Deu-me as costas, jogou a cabeça para trás, inundou-se de leite e jogou o resto sobre mim. Tomado de pânico, foi embora inconsciente e cego. Eu precisei ir buscá-lo no alto da escada de onde ele começou a rolar. Rossini diz que, nesse momento, teve a impressão de que Robert tinha engolido a destruição e que a porta aberta e o leite estavam interligados. Sua confusão era grande entre ele próprio, os conteúdos do seu corpo, os objetos, as crianças e os adultos que o cercavam. Rossini nos relata que, em muitas sessões, assistia em Robert verdadeiros turbilhões em que tinha muita dificuldade de intervir. Um dia, depois de ter bebido um pouco de leite, Robert joga leite no chão, areia na bacia de água, enche a mamadeira com areia e água, faz xixi no pinico e coloca areia dentro. Mistura tudo, coloca um bonequinho de borracha em cima, coloca a mamadeira e entrega tudo isso à analista. Abre a porta e volta, convulsionado de medo, retoma a mamadeira, a quebra e enfia os seus cacos na areia. Estava num tal estado gritando, o lobo, que foi preciso descê-lo, diz Rossini, pois não havia mais nada a fazer por ele naquele momento. Dias depois, diz Rossini, Robert correu para a janela, viu sua imagem no vidro e bateu fortemente gritando: o lobo, o lobo. Robert se representava assim. Ele era o lobo. Terceira fase. Rossini nos diz que ele passou a exorcizar o lobo. Relata que, graças à sua permanência para Robert, ele pôde exorcizar as cenas da vida que lhe faziam tanto mal. Em algumas sessões, Robert faz com que Rossini encarne a mãe esfomeadora que lhe privava de comida, assim como aquela que foi embora, ou seja, a sua autodestruição. Rossini nos conta que Robert se separa do lobo ao longo de uma sessão, fechando-a no banheiro e retornando ao consultório sozinho, quando começa a gemer. Ele não podia chamá-la, mas ela tinha que voltar. Ao chegar, o encontra estendido, com o polegar perto da boca, e pela primeira vez numa sessão, estende os braços e se faz consolar por ela. Robert desfere muitas agressões, tanto a Rossini como a si mesmo. Muitas vezes, Rossini se vê obrigada a impedi-lo de tamanha violência, como quebrar a mamadeira quando era representado por ela. Rossini nos diz que, nessa época, suas interpretações foram no sentido de lhe dizer que o passado o obrigava a ser agressivo com ela, mas que isso não a faria desaparecer. Essa encarnação do lobo, por Rossini, permite a Robert uma certa separação desse significante, o lobo, signo de sua destruição e de um gozo desregulado. A partir desse momento, ele não fala mais do lobo. E passa-se, então, a uma fase seguinte. Ele começa na tentativa de fazer a construção de um corpo. Ele coloca um balde de água entre as pernas, uma corda no umbigo, amarrada no balde. Entorna a água no chão, se deita pelado sobre a água e, em posição e movimentos fetais, pega um pouco de água, joga sobre si mesmo e diz docemente: Robert, Robert. Toma um pouco de leite, o deixa escorrer pelo corpo, mostra-lhe o seu pênis com um ar de contentamento, toma o leite como se fosse seu conteúdo e o continente. O caso tem outros desdobramentos, mas eu paro aqui, para que a gente vá
as conclusões que Miller tira do que nos interessa, afinal. Miller intitula esse pedaço do texto dele como a ereção de 1 e a declinação do -1. Rossini relata que, no começo do tratamento, Robert tinha uma grande dificuldade em se diferenciar e de se separar da destruição, do gozo desregulado, encarnado pelo significante no real, o lobo. Quando Robert tenta cortar o seu pênis com a tesoura de plástico, Miller nos diz que é uma tentativa de inscrição do menos no real do corpo. A partir daí, as coisas mudam. Robert começa a cavar o vazio, fazendo uma roda com objetos em torno da mamadeira, uma separação entre a mamadeira e os objetos. Na sequência, ele rodeia a analista com objetos e, consequentemente, a destaca dos objetos e faz um vazio em torno dela. Miller nos diz que temos aqui a forma mais manifesta da ereção do 1. Destacar um S1, um objeto único, em relação ao qual todos os outros estão excluídos, a mamadeira e depois a analista. Seguindo as orientações de Miller no curso do Serio 1, poderíamos dizer que há o destacamento de S1, uma letra em que o gozo pode se localizar a partir da ereção do 1 e a tentativa de inscrição de um -1, ou seja, um vazio. Assistimos a uma introdução de uma descontinuidade, uma vacuidade nessa massa informe, uma tentativa de esvaziamento e localização do gozo desregulado. Esse fazer o vazio se torna uma atitude verdadeiramente fundamental em sua prática. Miller diz que não há excesso em ver de forma correlativa a ereção desse 1, reproduzido como a exigência e o apelo em fazer entrar o menos no real do corpo na tentativa de mutilação. Fazer entrar o menos no real do corpo, já que Robert está imerso no real e com pouquíssimos recursos simbólicos e imaginários. Miller nos diz que é isso que verdadeiramente conota o começo do tratamento de Robert, a entrada em função desse menos que tenta se inscrever no real. Esse dispositivo do tratamento caminha com tanta dificuldade que, após essa primeira tentativa de mutilação, vamos ver esse menos se declinar no real em outras tantas situações. Será a partir de uma busca de inscrição no real, de uma realização do simbólico, que Robert pode esvaziar parte desse gozo deslocalizado e ir construindo um lugar para si. No Seminário 23, Lacan nos diz que a pulsão é o eco no corpo do fato de que há um dizer. A pulsão é o que ressoa no corpo a partir do que é dito. Ter um corpo requer a inscrição da função do -1, do S1, assim como do vazio, que equivale ao zero, que é, por sua vez, a condição da cadeia significante. É somente se essa operação tiver ocorrido, foi o que eu trouxe no início, se o S1 tiver sido inscrito, que o sujeito poderá acreditar que existe um corpo e fazer uso dele, assim como também será capaz de investi-lo. Lacan atribui a esse 1 o efeito de tornar o corpo possível, como um saco vazio, poder ter um corpo, assim como suportar uma representação de si, um nome, Robert. E até aqui. Muito obrigada pela sua exposição. Vamos agora à colega Angélica. Eu peço que você amplie, por favor, a telinha dela, tá? Pronto. Oi, Angélica. Olá. Obrigada aí pela sua participação. Vamos contar aqui com a sua contribuição e depois a gente entra na conversa, tá bom? Aqui. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite ao Conselho da Seção Rio, responsável pelo Seminário de Orientação Lacaniana,
em especial a Raquel Amin e Ruth Cohen, encarregadas do seminário de hoje. É um prazer e uma honra participar desse encontro do seminário. Para retomar o trabalho de Raquel, tarefa bastante difícil, começo pelo encontro que ela propõe entre o curso de Miller e o caso do menino lobo. Esse encontro me parece, sobretudo, necessário. Ele é desafiador, porque nos faz revisitar o caso Robert, que Lacan traz em seu primeiro seminário. Em 1988, Miller antecipa que voltaríamos a esse caso muitas vezes. Vamos revisitá-lo, sim, porém em um outro plano, com novas ferramentas. No meu entender, porque a proposta, retomar à luz do e da existência, e não a partir da fala e da falta ser, os casos trabalhados, retomar os casos trabalhados é um exercício não apenas teórico, para entendermos as ideias e conceitos do ensino mais tardio de Lacan, mas um exercício com efeito de retorno sobre nossa prática. O curso de Miller, que nos orienta esse ano, foi proferido em 2011. Chamava-se O Ser e o Um, e atualmente é chamado O Um Sozinho. A tradução literal do l'un tout seul seria o um todo só, que não é idiomático em português. Então fica o um sozinho. Há décadas, desde os anos 80, já se falava em crianças do um sozinho, para abordar as psicoses na infância, em particular o autismo. Esse curso de Miller nos convida e nos orienta a abordar o gozo na perspectiva do um, por mais que o um pareça uma abstração diante do hábito de tomar a linguagem enquanto estrutura e o grande outro como lugar do significante. Então, tomar a linguagem como estrutura nos instala no ser, ou melhor, nos seres de linguagem, condicionados por ela. Como coloca Miller, a linguagem estabelece, põe seres inexistentes e mais os faz inexistir. Então, não podemos passar do ser para a existência diretamente. O inconsciente, estruturado como uma linguagem, e o inconsciente como corte entre o sujeito e o outro, não possuem estatuto ontológico, conforme explicita o Seminário 11. O inconsciente não é um ser. Lacan acabará por usar a expressão fazer existir o inconsciente, existir fora, a partir e para além dos ditos que se articulam na linguagem. Em 1953-54, quando se discutiu o tratamento conduzido por Rosine Lefort, mas não só ali, de fato, por um longo tempo, o campo da linguagem e a função da fala eram as coordenadas que possuíamos para situar a experiência psicanalítica. Campo do outro é uma expressão que remete à linguagem e à fala. Agora buscamos nos orientar pelo um, é a proposta desse seminário e, com mais razão ainda, desse capítulo. Nos orientar pelo um, pela existência, pela escrita, pela letra. Porém, e era isso que eu queria enfatizar, não sem a linguagem articulada, da qual não temos como sair, apenas podemos manejá-la. Devo dizer, quanto ao caso, que vou me limitar ao um e à existência, no máximo à escrita. A letra fica para outra oportunidade. Para extrairmos do um sozinho e da existência sua potência para tratar o gozo, não devemos opor duas abordagens, fazer uma antinomia, mas discerni-las
buscar o que subsiste do um quando o outro já foi construído, porque o um não evolui para o grande outro, e nem o outro exclui o um, o qual persiste, subjaz ao que se organiza como o campo do outro. Para empregar, né, maneiras de se conceber o inconsciente, a linguagem distante das referências clássicas, podemos dizer que subsiste um no saber fazer com a língua e na elucubração de saber sobre ela. Então, esse capítulo 8 do curso de Miller foi escolhido, e bem escolhido, para o trabalho de hoje, que parte do desnivelamento, queria enfatizar esse significante, entre ser e existência. Por isso, falei em planos e ferramentas diversas das clássicas. Ser e existência não se encontram no mesmo plano. O ser, enquanto ser de fala, implica o sujeito como falta a ser, porque é próprio ao ser de fala o caráter evanescente, é próprio que se furte, que escape. Conforme lemos nesta lição do curso, o ser discursivo está subordinado à função do tempo, não é eterno, só na religião. Já a existência é outra coisa, de outra ordem. Miller recorre ao algoritmo de Saussure para localizar o ser no nível do significado, que corresponde, o que requer, à linguagem articulada, enquanto a existência estaria no plano do significante um. Assim, entendemos que o ser não apenas tenha significações, mas que ele próprio seja uma significação. Vou voltar a isso daqui a pouco. Esse capítulo, ou lição, acentua pontos muito importantes. Miller afirma: a existência não nos faz sair da linguagem. O acesso à existência não é uma viagem para fora da linguagem, e sim a linguagem tomada no plano da escrita, não mais no plano da fala ou do ser. Porque a linguagem possui dois efeitos: efeito de escrita e efeito de sentido. O nível da escrita não se confunde com a transcrição da fala, com sua estenografia ou sua gravação. Na escrita que interessa ao nível da existência, é importante a gente dizer em que nível, trata-se de pura escrita, uso da letra separado de qualquer significação, deixando vestígios que não são necessariamente letras de um alfabeto. No caso da matemática, podem ser números. A existência é sem mundo, porque não há mundo ou realidade pré-discursiva. É um ponto que deixo para discussão. Conforme Raquel destacou, Robert usava poucas palavras e não formava frases. Madame e lobo eram duas dessas palavras que não parecem estar em oposição diacrônica, como no fordar, né, como no aqui embora, ou no dia, que se opõe à noite, porque o dia é a ausência da noite e a noite a ausência do dia. Madame e lobo parecem ser uns sem outro. Depois, após várias sessões, o menino passa a dizer Robert, Robert, significante, que o designa no outro, mas que não se conjuga a um sujeito da enunciação ou do enunciado. Ele não diz, eu sou Roberto. Não é nada surpreendente que a investigação clínica, orientada pelo interesse a clínica com crianças e que tenha sido impulsionada pela clínica com crianças autistas e psicóticas. Isso não deve, no entanto, nos conduzir a uma concepção desenvolvimentista do um ao outro. Simplesmente não pertencem ao mesmo nível. O lobo, esse de Robert, representava, ou melhor, realizava sua destruição. Um significante que não o representava para outro significante, ou para todos os outros significantes, mas que era usado quando se tratava de ingerir
ou excretar, algo relativo à pulsão. Quando o gozo não está aparelhado pela língua, a alimentação é uma invasão brutal. Quando não libidinizada, a excreção, por sua vez, é aniquilação, é mortífera. Rosine Lefort é uma jovem em análise, está engajada na experiência do inconsciente. Ela é sensível ao de um modo que talvez eu possa dizer preconceitual, preliminar ao conceito do né? Na acepção psicanalítica, não digo filosófica, já que remonta aos gregos da antiguidade. O caso é apresentado em 53 e 54. O Seminário 19 de Lacan é de 71 e 72. A analista, no entanto, não parte para uma narrativa sobre o lobo. O lobo não vira lobo mau nem bom, não ganha significação. Tampouco opera pelo par de opostos, for dá, aqui lá, dia, noite. Este sem par requer o vazio, que não tem lugar na lógica das classes. Requer um vazio, que aprendemos, enquanto vazio, sem elementos, está contido em qualquer conjunto. É parte de qualquer conjunto. É um subconjunto. Eu estou submetendo a vocês o meu esforço de entender, né, esse nível da existência, que eu vou tentar dizer agora de uma maneira. A diferença no plano da linguagem implica que um significante seja diferente de todos os outros que não ele. No plano da existência, o que há, porque há é diferente da inexistência. Daí a necessidade do nada, do vazio. Outro ponto para a discussão. No caso de Robert, o vazio não está em ação. É preciso constituí-lo no tratamento. Digo que Rosine Lefort foi sensível porque ela não toma o lobo como um S1, como um significante unário, nem como um S1 à espera de um S2 do saber. Ela não toma apenas neste plano, seria mais correto dizer, que ela se move entre os dois planos. No plano da existência, não se trata da oposição, mas da diferença entre o que há e o vazio, entre o que existe e o que não há. Não é porque o está apartado da semântica do outro que o analista deva alçar a produção da criança à semântica e dar-lhe uma significação. Ela não faz nada disso. Lacan diz na época que em Robert a palavra se encontra reduzida a seu caroço. Algo reduzido ao caroço, ao osso, é algo sem entorno, é algo despojado de suas vestimentas, de um envoltório, de articulações. Poderíamos hoje dizer um significante reduzido ao real. No início do texto, Raquel coloca o argumento de que a inscrição de um S1 é condição para que o sujeito tenha crença no corpo, para que faça uso dele e para que o invista. O banho da linguagem, por si só, isso é muito importante, não é suficiente para que a operação de inscrição se realize. Em Robert, assistimos às consequências do traumatismo inaugural, o traumatismo, trauma que faz furo, que atinge quem faz o encontro com os significantes. A partir desse furo, e isso é necessário, em torno do furo, a inscrição do S1 corresponde à operação de identificação e à constituição do corpo. Fala-se em forclusão do furo quando não se realiza a operação a partir do furo. Ele está lá, mas é rejeitado, não se efetua uma operação a partir dele. No caso Robert, o trauma que fura é duplicado em sua história pela cirurgia, na qual a invasão é levada ao extremo. Uma mamadeira é colocada na boca da criança enquanto ela sofre uma cirurgia no ouvido, o único orifício que não se fecha. Essa efração que ele sofre na carne
não pode ser assumida por um sujeito, não é narrada, não pode ser retomada por ele no nível da fala, mas se apresenta como um de gozo que insiste, reitera. Rosine vai falar com ele e falar coisas importantes com muito sentido, porque ela se desloca entre os dois planos. Mas o que importa é muito mais o com ele, o a ele, do que o sobre ele ou dele. No nível do gozo, isso fala dele, fala lobo, de uma maneira aterrorizante, aquém do endereçamento. A transferência é um aspecto fundamental, como sempre. Esse caso mostra que a transferência pode estar em curso, ou, para sermos mais prudentes, algo da ordem da transferência, que prefigure a transferência, pode entrar em jogo. Seria mais um ponto para discussão, quando o outro não está constituído. Isso é difícil de articular, quando o outro ainda não se diferenciou, quando o real, simbólico e imaginário não estão diferenciados, enlaçados. O que vai determinar a transferência é a presença de Rosine Lefort com seu corpo, um tipo de presença que Miller denomina regularidade da presença operatória durante todo o tratamento. Então, não é uma. Eu acho que é a presença do analista em um sentido muito específico, né? Miller destaca o vazio que a criança vai estabelecer em torno da mamadeira e depois em torno de Rosine Lefort, tendo a ver como uma oferta de presença. Uma oferta que não preenche o vazio, e é um desafio na clínica com essas crianças, quando é preciso colocar uma presença ausente, despojada do olhar e quase despojada de voz e de palavras. Conforme mostra o relato do caso, o vazio está por ser estabelecido do lado da criança, que vai proceder a um esvaziamento parcial, relativo, do gozo do que se manifesta como agitação, agressividade, autodestruição, turbilhão, como trouxe Raquel. Interpretação e transferência foram os temas de nossa preparatória na última sexta-feira. Estou me referindo à preparatória para as jornadas clínicas, né, que vai se realizar em outubro, a palavra e a pedra, interpretação em análise. Minha tarefa é também remeter, né, às jornadas. Esse caso mostra bem como a analista não aguarda o endereçamento da criança, que ela lhe estenda os braços, por exemplo, é algo que vem depois. Ela não aguarda o endereçamento da criança para interpretar, né, ou melhor, para dizer ou fazer algo. A analista está ali, fica ao lado dele, disponível em seu silêncio. Rosine Lefort leva o menino para o quarto quando a sessão fica inviável. Essa suspensão, essa interrupção é essencial para que a sessão não seja um imperativo, que impõe a presença do corpo do analista e exige trabalho da criança. Isso parece surtir efeitos, e o efeito é um elemento crucial quando falamos de interpretação. Só podemos dizer que as palavras ou o silêncio funcionaram como interpretação quando há efeitos que não são de concordância ou de protesto, conforme já advertia Freud. O analista dá sua cota, paga com palavras, diz Lacan, se a transmutação que elas, as palavras, sofrem pela operação analítica, as eleva a seu efeito de interpretação. Lacan esclarece que uma interpretação deve fazer ondas, deve ser teórica. Fazer ondas implica relançar o encadeamento, abrir novas cadeias, o que não pode ser o caso de Robert, simplesmente porque não encadeia. A julgar pela transformação que se opera na criança, as ondas repercutiram no gozo disruptivo, desarticulado e transbordante. Mas certamente fazem
faz onda, né? As palavras fazem onda, porque ele retoma o trabalho com os objetos que não se distinguiam de seu corpo, fazendo diferentes coisas, como a madeira, que precisa ser quebrada, ter seus cacos cobertos, em outra sessão precisa ser esvaziada. Quando partimos do outro, como estamos no nível da linguagem e do ser, o S1 está à procura de um S2. Quando partimos do um e da existência, estamos na dimensão da iteração do um, que comemora uma irrupção de gozo, a efração de um gozo que transtorna o parletre, aqui não dá para traduzir como falacer, e que vem a constituir o que há de mais elementar em qualquer sintoma. Obrigada, Angélica, pelo belíssimo trabalho, e o seu também. Muito importante a escolha que você fez. Acho que foi assim, esclarecedora e nos ajudou a ler essa pauleira que é o Seminário do Miller, e que remete, que tenta elucidar o Seminário 19 do Lacan, mas eu acho que ele só complica mais ainda, né? Enfim. Bom, antes de passar a palavra para vocês, enfim, para a gente começar a nossa conversa, eu também quis fazer alguns comentários do que os textos me tocaram e fazer duas pequenas, não são perguntas, só instigações para vocês, Angélica e Raquel, poderem trabalhar um pouquinho mais. Então, do caso, né, trazido por Raquel, podemos vislumbrar os efeitos da inexistência de um outro, fazendo aparecer uns, né, como a Angélica assinala, sedimentando o excesso de gozo que invadia essa criança, e acompanhar a transmutação operada, aí é uma questão pelo discurso analítico sobre sua existência, que eu acho que a Angélica já trouxe toda, né, a didática do que seria existência, diferença e tal. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar que esse caso nos ajuda a entender a questão da existência e essa diferença do ôntico e o ontológico. Então, essa existência cuja escrita, né, que não era da fala, mas tinha uma função de incógnita. Eu acho que aquele corpo, naquela turbulência toda, né, Raquel? Eu imagino Rosine Lefort seguindo, né, aqueles movimentos e tentando, de alguma forma, não dar sentido, mas era uma incógnita, que se escrevia nessa mostração de um corpo ínfans. Ínfans no sentido de que não tem fala, né? Ele era uma criança que não falava. Eram dois significantes só que apareciam. Esse ínfans dilacerado, ameaçado de destruição por um gozo repetitivo, pelo viés, como vocês duas já apontaram, de um S1 que não se endereçava ao S2, né? Então, o caso nos ensina sobre a marca primordial que Miller escreve como algarismo romano. Eu acho que é isso que a gente fica batendo a cabeça ali no seminário. Eu acho que o caso vem e nos dá uma encaminhada sobre isso. Esse original do significante, eu acho que foi posto a trabalho nessa análise. Seguindo Miller, na aula 7, aí uma aula anterior a essa que a Raquel, né, nos trouxe, podemos extrair consequências de que o caso nos aponta sobre a conjugação da existência e dessa escrita primeira, né? E a Angélica já trouxe bastante esclarecimentos sobre isso, cujos efeitos não são de significação, mas que exigiram de Rosine Lefort uma docilidade, uma regularidade de sua presença, como já foi apontada, que criou a possibilidade, e aí me parece, de fazer uma série. Ou seja, com o corpo, a analista indica um específico manejo da interpretação e da transferência, quer dizer, ela interpreta antes de qualquer vínculo que possa acontecer ali. Então, foi muito interessante isso que a Angélica trouxe também. O Robert vai criando um espaço topológico vazio, como Raquel pontuou no caso, e assim pode isolar seus objetos, os de dentro e os de fora, né? Ele começa a fazer essa separação
tirando da sala e deixando vazio, fazendo esse movimento de dentro e fora. Ele vai criando um espaço, esse espaço topológico vazio, e assim ele vai isolando seus objetos, né? E construindo com isso um corpo e algo que o Miller diz que há uma emergência de um sujeito, mesmo que seja débil, mas um sujeito no horizonte aí. Então, no percurso do tratamento, verificamos que ele foi do grito o lobo, repetição desse que comemorava, né, uma erupção do gozo, desse gozo, né, que ele vivenciou, inesquecível, né, todas as situações de real, né, sem significação nenhuma ali para ele, nenhum tipo de interpretação ou apelo. E essa repetição desse gozo, ou seja, dessas marcas deixadas pelas invasões vividas no corpo, até chegar à criação do nome, que é muito interessante esse momento, né? É quase que um batismo que ele faz com a mamadeira, com leite, né? Ele nu. É belíssimo esse caso, né? A cicatrização, eu coloquei cicatrização porque eu acho que esse menino era uma ferida, né? A cicatrização dessas primeiras feridas se fizeram pouco a pouco pela possibilidade da inscrição de um espaço vazio, que na vertente do 0 pode ser contado como 1. Não mais só do S1 da destruição, né, como foi apontado, mas da escrita de uma série. Eu acho que essa possibilidade foi apontada, né, por vocês e pelo que aparece como encontro diário com o corpo da analista. Não seria nem o que foi a Angélica disse, não é a presença do analista, é o corpo da analista todo dia, todo dia, todo dia, e isso começa a fazer uma série. E, com isso, a oferta do acolhimento, da construção desse vazio, que também não foi tamponado por significações. Então, eu vou colocar 2 questões aqui para você e 2 para a Angélica, que, na verdade, nem são questões, são só coisas que me tocaram mais fortemente. É o uso dos objetos, né? Quem trabalha com criança sabe como os objetos são importantes na clínica com criança, né? Há uma cena em que a mamadeira, isso não está no texto de vocês, mas é uma cena que eu gostaria até de trazer, que a mamadeira corre o risco de cair. Aí o Roberto segura o pênis na hora que a mamadeira vai cair. Ele vai ao banheiro e grita, lembrando aí, quer dizer, para vocês, como seria essa oferta dos objetos por Rosine, e que o menino primeiro coloca sobre o corpo dela, né? Ele joga todos os objetos no corpo dela, para só depois eleger esse objeto, que me parece que não à toa, o objeto, uma madeira que foi, né, o que serviu de anestesia, entre aspas, na violência do corpo. E esse objeto que, de alguma forma, vai sendo uma possibilidade de produzir um esvaziamento em torno do corpo da analista, primeiro. Primeiro ele coloca todos os objetos nela, depois ele vai fazendo um espaço vazio aí. E depois ele faz isso com a mamadeira, né? Os objetos vão, como você trouxe, criando um certo esvaziamento. Então, a minha questão é essa. Encontraríamos aí uma montagem do corpo com o objeto eleito como um órgão suplementar? Quer dizer, você tomaria essa mamadeira como algo que fazia parte do corpo dele, como um órgão suplementar? A Rosine colocava bacia, mamadeira, ela botava uma porção de objetos, não eram brinquedos, não, ela ia colocando coisas, eu acho que do dia a dia também, que eram materiais. Esses objetos teriam uma função de borda, eu acho que você até já sinalizou isso, nesse vai e vem do menino acompanhado por Rosine. Um outro ponto que você trouxe, Raquel, que eu achei bastante interessante, a partir do Miller também, é a questão do mais um, menos um. E aí eu lembrei que o Lohan indica uma diferença entre o A barrado, real, com furo, e o S de abarrado, que não são a mesma coisa. O S de abarrado inclui a falta de um significante no campo do outro, enquanto que o abarrado é o real como furo. E se você puder depois trazer um pouquinho sobre essa questão do menos um, né? E parece que o Miller diz assim, é aí que começa o tratamento, né? Para a Angélica, você fala da foraclusão do furo, né? Nós poderíamos também indicar que haveria
naquele horror que ele sentia diante do vazio da privada, porque tinha toda uma história do vazio, do esvaziamento do xixi, da privada, do buraco da privada, o horror que ele sentia em relação a isso. Na vertente da interpretação, se você pudesse comentar um pouco sobre esse manejo da Rosine. Você já falou, mas eu acho que seria interessante isso. Esse deslocamento, né, que ele faz dos objetos da mesa, depois para a caixa, depois a eleição de um objeto, o abrir e fechar portas, a janela, quer dizer, todos esses espaços que foram explorados pela criança, onde a analista ela acompanha, né, esse lugar do acompanhar. Isso que a Angélica trouxe de uma forma bem importante é não falar dele, é falar com ele. Mesmo que sejam, às vezes, significações, mas que o que importa é que você está falando com ele, não dele. Né? Então, você acha, Angélica, que teriam, nesses rituais, alguma forma precária de uma tentativa de metonímia extraída do corpo da analista? Quer dizer, seria uma tentativa desse deslizamento desse significante, uma metonímia mesmo que precária? Quando você fala da palavra, aliás, vocês duas falaram, né, que a palavra reduzida a seu caroço, a seu osso, aí eu me lembrei do nome do nosso seminário, né? O nosso seminário é o que ressoa no osso. E vejo ressoar algo que foi trabalhado na preparatória sexta-feira, né, das jornadas, de uma escrita que não leva ao deciframento. Na sua leitura, Angélica, você acha que os significantes, Madame e Lobo, eu acho que você já apontou isso, mas seriam a expressão da impossibilidade no início do tratamento, como uma dificuldade de apagar o um, quer dizer, esse um que não estava apagado nesse momento, a gente poderia identificar aí com aquele um que o Miller traz como romano, produzindo a reiteração, já que se tratava de significantes que marcavam um gozo avassalador no menino, se você acha que nesse momento do Madame e o Lobo não havia ainda nenhum apagamento do um, apenas a marca desse gozo. Então, foram essas questões assim, que teriam milhares de outras, mas eu não quero me alongar, porque deixar a palavra para os colegas que queiram se inscrever, para conversar um pouco sobre esse tema tão árduo, mas tão instigante, e que acho que a escolha do Menino Lobo foi assim um clarão assim, para a gente poder entender um pouco desse seminário, dessa lição 8. Bom, vocês gostariam primeiro de falar do que eu trouxe e depois a gente passa a palavra? Como é que vocês preferem? Angélica? Você está coordenando. Bom, então, você quer falar um pouquinho do que a Angélica fala depois e depois a gente abre? Pode ser? Que é esse aqui? Esse caso, ele, na verdade, ele tem um diagnóstico muito controvertido. Miller se dedicou a um livro imenso a fazer a diferença entre o presidente Schreber e Robert. Então, Miller ali sustenta que Robert é psicótico. Né? Maleval acredita, eu faço um cartel onde mais um é Maleval, e Maleval acredita que Miller não está 100% convencido de que o autismo não tem uma cara de psicose. Né? Não tem uma cara de psicose. Né? Por outro lado, Lohan acredita que seja um autismo. Né? Então, a gente já vê aí um diagnóstico bem controvertido. Lohan acha que é um autismo. Né? Sim, eu sei que sim. Então, veja bem, eu estou falando isso por quê? Porque se a gente tomar... Está dando para ouvir bem? Tá? Estão ouvindo? Tá. Se a gente tomar, se a gente acreditar que é um autismo, né, a gente vai dizer que a função do objeto aqui é localizar a libido que não está no corpo. Né?
E que o esvaziamento de gozo, na verdade, é uma possibilidade de deslocar um pouco a libido daquela petrificação ali de S1. Se a gente acreditar que é uma psicose, a função do objeto é outra, né? É uma tentativa de extração do corpo de um objeto, né? Então, eu acho que são detalhes que a gente não pode deixar de dizer, ou de pensar, ou de, né? A partir de onde você acredita, o objeto aqui vai variar, né? Então, Mas, Raquel, você não acha que assim, a grande importância é exatamente o uso desse objeto nessa construção desse vazio, me parece no caso, e esse isolamento do objeto como alguma coisa que vai ajudando a criar esse conjunto vazio e a partir sim, daí... sem né? dúvida, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, claro que sim, mas eu acho que essa questão do objeto nas diferentes estruturas é um detalhe que a gente não pode deixar passar, né? Mas eu acho que realmente tem essa irrupção de gozo no corpo, né? Essa possibilidade de um certo esvaziamento por causa do corpo do analista, ela se oferece ali numa posição transferencial, de uma transferência real, ela está numa posição real na transferência, ela oferece, né? Ela não é buscada pelo amor, como na transferência. Não, ela oferece o corpo dela, é uma outra posição, e, a partir daí, esse menino consegue fazer uso do vocábulo, digamos assim, né? Lacan fala de uma maneira muito bonita nesse seminário 1, e aí ele fala de Dick, né? Como Dick possuía o vocábulo e não podia usá-lo, né? Eu acho que a gente pode, de alguma forma, recortar essa leitura de Lacan no que tange aqui as palavras, né? Não só isso, mas isso também, né? Rômulo, você quer falar um pouquinho antes de Angélica, depois Angélica? Você gostaria de contribuir um pouco, Rômulo? Eu acho que eu vou entrar aqui. Na conversa. Isso, porque me parece interessante como. Bom, primeiro queria dizer o quanto o Seminário de Orientação Lacaniano tem, aqui no Rio, tem me ajudado nesse percurso, né, que estamos fazendo aí na preparação do encontro, tomando não só o Seminário 19, mas esse curso do Milé, que tem ajudado e, como a Ruth falou, às vezes complica um pouco o nosso percurso nessa leitura. Então, a primeira coisa eu queria dizer é isso, porque quando Raquel propôs apresentar o caso Robert, aqui, a partir da aula 8 do Milé, eu fiquei preocupado porque eu achava que a gente correria o risco de ficar empacado no caso. O caso é maravilhoso, muitas pessoas já trabalharam, tem toda essa polêmica diagnóstica que a Raquel acabou de nos colocar e que podemos passar a noite inteira aqui defendendo um lado e outro nessa perspectiva. Então, por isso me preocupou, né, mais, e ainda por cima, tomar um caso que Lacan discutiu lá no início, né, da sua transmissão, dos seminários, e com os avanços, né, que a orientação lacaniana teve, como que a gente poderia, então, retomar aqui esse caso. Mas a Raquel, ela, para propor esse caso, ela se apoiou no que ela disse logo no começo da apresentação, né, que é uma orientação de Miller, né, que a gente deve se apoiar na escrita do caso para aprofundarmos o que é a nossa prática, né, e a nossa prática atual. Então, me pareceu que essa tomada do caso, a partir dessa orientação que a Raquel traz, ela nos coloca com o caso no nosso encalço o tempo todo, mas para poder
avançar, né? Então, a outra possibilidade, uma era a gente ficar empacado no caso, empacado nesse sentido de deslumbrados com o caso, né? Que é um caso que fascina. Mas a outra possibilidade que me pareceu era ao contrário, que serviria, é o caso, para a gente poder atravessar esse muro, né? Essa pedreira, como a gente tem falado aqui, em relação a esses temas, e como a Ruth falou agora há pouco, a pauleira, né? Então, é pau, é pedra, né? Então, isso aqui é um percurso que a gente tem feito, encontrado tantas dificuldades. Então, a outra possibilidade seria, ao contrário, fazer atravessar essa dificuldade, ou facilitar essa dificuldade. Então, eu acho que isso que aconteceu, está acontecendo agora, né? Com a introdução que a Ruth fez, a apresentação da Raquel, as questões que a Ruth também retoma, inclusive a partir do caso, e esse precioso comentário que a Angélica nos traz. Realmente, eu comentei no grupo, nós temos um grupo do conselho, eu participo, grupo, o quanto a Angélica conseguiu dizer coisas que eu estava ensaiando para dizer, ficava só gaguejando. Então, acho que o trabalho que a Angélica traz esclarece e instiga a conversar um pouco mais. Então, agradeço muito, Angélica. Então, eu havia feito essa observação, né, porque e depois eu tinha a observação da minha dúvida, né, sobre o caso, mas eu concluí, né, que no percurso que o caso nos traz, ele apresentava um caminho diferente, quer dizer, o caso parte do um sozinho, essa existência, estou forçando um pouco como eu estava tentando falar e agora estou ajudado pela Angélica, né, partir dessa existência, desse um sozinho, e que, com todo o manejo feito pela Rosine Lefort, é possível chegar aí a um sujeito, né? Que a gente pode dizer isso, baseado nisso, um sujeito barrado ou não. Então, interessa muito o caso por causa disso, que parte desse S1 sozinho para um efeito, né, da interpretação e os manejos da transferência que nos dá uma orientação. Mas o que nos intriga, o que mais nos intriga nesse momento do seminário 19, junto com esse curso do Miller, é o caminho contrário, né? Como que a gente toma na prática clínica, né? Como que isso entra na nossa formação atual, né, contemporânea, como que nós partimos desse sujeito constituído, então não é o caso Robert, que nós estamos tentando desvendar, né, como partir do que já chega articulado, S1 e S2, para possibilitar essa desmontagem, né, desarticular S1 e S2 para chegar ao real, quer dizer, chegar a esse encontro contingente que toca o real. Então, como Raquel, de fato, me parece, faz aí essa ligação de por que pegar esse caso, justamente quando ela cita Miller, que diz que o núcleo da análise está no instante da encarnação. É o momento em que o significante, essa materialidade sonora, né, toca o corpo vivo. Está aí, Raquel localiza esse instante da encarnação. E não é à toa, né, que esse caso do Robert está nesse seminário ao lado da conversa que Lacan estabelece com Jean Hippolyte sobre a Ferneynon, né, e, no meu entender, não é sobre a Ferneynon que eles conversam, sobre Austócio, justamente para localizar o real, né, isso que cai fora definitivamente. Então, o caso, ele serve para mostrar isso perfeitamente, que o que cai fora, no caso
Robert, é ele mesmo. É ele que é expulso, é ele que é colocado fora, porque está ali colado de alguma maneira, não aparece o vazio nessa distância, né, entre S1 e alguma coisa que pode vir a ser um corpo, que pode vir a ser um S2 e aí entrar na ordem da linguagem. Então, eu queria fazer agradecer o trabalho de vocês e fazer essa provocação para que a gente possa tentar, a partir do caso Robert e dessas contribuições, chegar nesse ponto que o instante da encarnação, esse instante que a gente pode fazer a distinção entre o ser e a existência, a partir da nossa clínica. Obrigada, Rômulo, por suas sempre, como eu disse, você sempre joga um raio de luz no nosso sol. E eu gostaria que a Angélica tomasse a palavra, depois a gente tem a inscrição de Ana Tereza e Ângela Batista. Depois, se alguém mais quiser se inscrever. E Andréia. Então, eu vou tentar ser bastante breve, né? Pelo que eu pude anotar aqui das suas observações, Ruth, você tinha destacado fora a oclusão do furo, horror diante do vazio da privada. Bom, então, tentando responder a esses dois pontos conjuntamente, né? A gente fica muito tentado a ver aí uma forclusão do furo. Porque o vazio, o horror que ele tem do vazio da privada, eu acho que é diante do buraco da privada. Eu acho que ali ainda não tem vazio. Eu penso muito na foraclusão do corpo. Eu não conheço o caso o suficiente, né, para optar aqui por um diagnóstico, defender um diagnóstico, mas eu pensei nisso. Agora, sobre esse trabalho dele de abrir e fechar portas, né, esse vai e vem, é uma coisa descrita, né, na literatura sobre o autismo, né, que são as condutas on-off, on e off, né? Ou seja, ali é onde não há o fordar, né, a oposição, né, ali fundamental, inaugural, né, a esse tipo de conduta. Então, tem crianças que ficam apagando e acendendo a luz, abrindo e fechando a porta, batendo, né, e abrindo alguma coisa. Depois você fala se ele tenta fazer uma metonímia, mesmo que precária. Bom, sem dúvida, né, ele está em trabalho, ele já chega num trabalho, né, bastante intenso, né? Eu acho que se alguma coisa aí em termos de cadeia aparece, é da ordem da metonímia, não é da ordem da metáfora. Agora, sobre esses significantes, Madame e Lobo, né, que é o próprio Lacan que destaca, né, vocês se lembram, né? Eu tendo a ver, né, que são uns, né, a que ele está submetido, mas que não são ainda uns que coexistem com o vazio, né, com o conjunto vazio. Né, é muito difícil a gente manejar esses elementos, né, vazio, conjunto vazio, mas o fato é que o vazio não conta como um para ele. Eu acho que o que eu anotei foi isso, mas eu queria também ouvir as pessoas sobre o capítulo, sobre o caso. Já temos 3 inscrições aqui. Ana Tereza, Ângela e Andréia e Renata, 4. Vamos lá. Eu acho que a primeira foi a Ana Tereza, né? Ana Tereza, pode abrir aí para a Ana Tereza? Oi, Ana. Agora foi? Eu não Pronto, estava pode conseguindo. falar. Tá, obrigada. Então, boa noite, agradecer demais também a todos, que foi um trabalho incrível.
Também como Rômulo, estou aqui impactada com o texto da Angélica, que foi uma elucidação incrível para mim, que também estou debruçada nesse curso do Milero, série 1, que também concordo com a Ruth, né? Às vezes é, a- bota mais lenha na fogueira, né? Para usar aí outra metáfora, outra imagem. Mas eu fiquei pensando, Rômulo, pegando um pouco carona no que você trouxe, essa provocação, né? Do um ao ser, como a gente, né, no caso do Robert, a gente pensaria que seria alguma coisa que chega ao nível do um e que se desloca a nível do ser, né, do sujeito, do significante, e compensar o avesso, né, do ser quando chega já totalmente articulado fantasmaticamente, fazer aparecer, emergir o um. E aí, para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, porque o que a Angélica trouxe, que para mim foi muito bom assim de pensar, a questão são dois planos distintos, o ser e o um. Não é que do um você chega ao ser, ou do ser você chega ao um. O um como isso que rompe, eu acho interessante. E no caso do Robert, que a Raquel assertivamente trouxe para a gente hoje, é bacana porque justamente não é o lobo e a madame que vão ganhando interpretações, ela não tem nenhum interesse em interpretar o lobo ou a madame ou trazer uma explicação, como a Angélica falou, né, o lobo mau, o lobo bom. A gente, né, nós neuróticos temos uma tentação de ir por essa via, de poder fazer do lobo uma, um- uma mitologia, né? Fazer disso a fundação de alguma coisa que possa a construção de uma fantasia se dar. Não é esse caminho que ela pega. Isso eu achei interessante, que tem alguma coisa que corre em paralelo, né? Tem a irrupção do um, que eu acho que o lobo e madame, de alguma maneira, sintetizam isso, e um outro trabalho que ele vai fazendo aí com os objetos, que ela se empresta em corpo e objetos a esse trabalho, que ele vai construindo aí. Eu acho interessante assim para a gente pensar nessa questão desses dois planos distintos que correm em paralelo, alguma coisa que, para mim, a maior dificuldade é essa, como um toca o ser e como o ser toca o um, porque se estão em planos paralelos, alguma coisa quase como, não sei, a costura do Capton aí, que pega assim, em algum ponto, isso se encarna, né? Encarnação foi outra coisa que você... Instante de encarnação talvez seja isso, nesse ponto onde o ser e o um se conectam. Enfim, foi isso, que esse instante de encarnação como reprodução do trauma, né? Como alguma coisa que reproduz o trauma da língua no corpo, e que na análise isso eventualmente acontece, né? É muito raro, mas acontece, e na análise que eu digo neuróticos, interpretação, tudo isso, tem alguma coisa que eu me lembrei agora do Miller, da interpretação, quando revira as vísceras. Tem um momento ali em que a palavra toca o corpo de uma forma diferente, faz ressoar esse corpo de uma forma diferente. Talvez isso seja esse ponto aí onde o um e o ser se, se conectam, assim, de uma maneira quase que instantânea e para se descolar novamente, para seguir em planos paralelos. Foi isso que eu pensei, enfim. Obrigada. Estou Obrigada, Ana trabalhando Tereza. ainda com vocês a É, partir de hoje. tá bom. Como a gente está assim, meio já praticamente acabando, eu vou deixar mesmo só os que estão inscritos, porque senão a gente vai avançar muito no horário, tá? Então, Ângela. É bem rápido, eu queria agradecer a todos, foi muito importante ter escutado vocês nessa lição tão difícil, que para mim eu achei bastante difícil, mas eu queria pensar o gozo na perspectiva do um, tomando a linguagem como estrutura, que me parece que é a orientação dessa lição 8, né? E queria agradecer muito, porque para mim ficou muito claro esse desnivelamento do ser e da existência, e pensar o um como o um
sendo diferente da inexistência. Achei isso muito precioso, que acho que foi que a Angélica trouxe, né? O um como diferente da inexistência. Quando a gente pensa no um, a gente está pensando numa marca, num corpo que itera. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a Raquel por ela ter sustentado a decisão dela de trazer esse caso, apesar de todo mundo tentar convencê-la de que não era uma boa ideia. Então, ela foi corajosa e bancou, e eu tenho a impressão que isso, né, que você traz, junto com a leitura da Angélica, ajuda muito a gente a avançar num ponto que, para mim, é um ponto muito difícil, que é essa articulação da escrita com o vazio. Né? Eu vou pegar um pouco carona aí na conversa do Rômulo com a Ana Tereza, que a Ana retomou essa leitura que a Angélica faz dos dois planos, que é fundamental mesmo para a gente poder ler, sair das dicotomias. Né? Ao mesmo tempo, eu entendo quando o Rômulo fala desse caminho inverso, né? Que, na verdade, não é de um ao outro, mas que tem algo aí. Quando a gente está às voltas com o sujeito constituído, é preciso forçar a leitura em detrimento da escuta. Né? Tem alguma coisa que a gente vai se acostumando a esse forçamento. Né? Poder largar um pouco o hábito do sentido para poder chegar nessa leitura da escrita, que é super difícil de fazer. E aí esse caso ajuda a gente, né? Porque justamente não tem opção dessa entrada pelo sentido, pela via do sentido. Né? Tem algo aí que, eu acho que a Angélica também toca num ponto super importante, de que o vazio não estava lá e ele se instaura justamente a partir dessa relação com a escrita. E eu acho que isso é que a gente talvez tenha que avançar. Eu ia ler um pedacinho aqui, mas eu sei que a gente está muito correndo. Tem um momento em que o Miller, no Serion, nessa lição, ele fala dessa relação da escrita com a instauração do vazio. E eu acho que toda a questão do caso, justamente o que permitiu, né, todas as diferenciações para que pudesse haver algo do nível do objeto, do outro, né, e do sujeito, dependeu desse vazio e que tem relação com essa operação da escrita. Então, eu acho que é onde a gente tem para avançar, né, porque eu acho que não é fácil de entender de que escrita que se trata. Né? Como você falou, Raquel, não é a transcrição da fala, é um outro nível. É algo justamente que tem a ver com essa localização de dar lugar a esse vazio. Então, eu acho que o caso vai ajudar muito a gente a avançar nesse pedaço que é difícil. Né? Então, queria te agradecer pela coragem e pela decisão. Bom, também queria agradecer, para mim foi incrível. Angélica, obrigada por você ter feito esse esforço de articulação e também distração de alguma coisa que a gente estava ali às voltas sem conseguir. Eu acho que você marcou coisas importantíssimas, né, quando você destaca a existência, que é uma fala do Miller, né, a existência não nos faz sair da linguagem. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente está na linguagem, não tem como, né, então não senão a gente ia fazer ginástica, né, ou ia fazer outra coisa. Então, é pela linguagem que a gente trabalha. Então, como fazer, né, tanto do um ao ser, como do ser a um, os dois planos, enfim, como é que essa coisa se articula, mas é com a linguagem que a gente trabalha, então não tem outro jeito. Tinha outra coisa aqui que eu tinha... uma coisa que eu pensei sobre a sexta-feira, né, quando a preparatória das jornadas, o Célio estava falando da docilidade do analista, e aqui ele fala isso, né, dela transferida com a psicanálise e dócil ao uso, se emprestar, dócil ao que ele trazia, né, esses objetos que ele vai pegando e vai colocando, mas, ao mesmo tempo, na sexta-feira, a Ana Beatriz lembrou de uma fala do Célio, também na pausa, de uma dureza, uma dureza dócil, né, uma dureza dócil, ou a dura docilidade do analista. E ela também tem, não uma dureza, mas uma ética, quando ela não deixa ele se mutilar. Então, essa posição dela, muito importante também. Né? Pensei só como articulação com o nosso trabalho na sexta-feira. É isso. Só queria dizer uma coisa, eu fico devendo resposta para o Rômulo, né?
porque não vai ter tempo, né? Bom, não sei, se você quiser arriscar mais um pouquinho, a gente atrasa uns 5 minutos. Não, eu achei muito bem lembrada, né? Essa concomitância, né? Essa proximidade entre o caso Robert, né? E a discussão com o Hippolyte sobre a Austhorson, né? Isso é muito bem lembrado, e eu acho que uma coisa incide sobre a outra, esclarece a outra, né? Agora, o instante da encarnação, eu fiquei pensando, o instante da encarnação seria digamos, o plano do ser tocando no plano da existência. Agora, o que eu pensei que é decisivo para a gente fazer o caminho inverso, né, do outro a um, o que é decisivo, eu entendo, é o próprio inconsciente como existência, né? Porque o sujeito chega na análise falando, né, da vida dele, de uma série de coisas, né? Chega geralmente tomado, encapsulado, né, pelo imaginário, né? E ao fazer existir, né, o inconsciente, né, acaba assim, né? Não estou dizendo que isso é um dado ou que seja uma coisa simples, mas ao fazer existir o inconsciente, se toca no real do inconsciente. Eu, pelo menos, até onde eu fui, né, seria isso. Ótimo. Esses 5 minutos a mais foram excelentes. Existentes. Obrigada a todos, gente. Muito obrigada a vocês, principalmente pelo trabalho. E os comentários, né, de Rômulo. Muito obrigada. E vamos para o próximo sol.